está na hora de saber o que anda acontecendo aí no mercado do boi. Nossa conversa hoje é com o Caio Junqueira, Cross Investimentos. Está aqui o Caio já com a gente. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mercado segue firme, né, Caio? Mas tem algumas coisas que a gente precisa analisar nos detalhes. Por exemplo, a questão da exportação para a China e, mais do que isso, os preços que os chineses estão conseguindo pagar aí pela arroba. Mas vamos começar com um geral do mercado. Como é que estão os preços, como é que estão as escalas, enfim, qual é a cara que a gente tem hoje em termos de precificação da arroba, Caio? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes. Alexandre, o mercado, de modo geral, a nível nacional, aí, todos os estados hoje se encontram, né, numa situação extremamente precária em nível de quantidade de oferta de animais e, consequentemente, em nível de escalas, né, de abate. A gente lançou recentemente, dentro do aplicativo lá AgroBrasil, o que a gente chama de termômetros de escala. Então é um mapa, realmente o mapa do Brasil, dividido lá com seus estados, aonde esse mapa nos mostra por cor, por cor, né, como que está a situação de cada estado em cima por cor. Então a cor vermelha significa que a gente tem uma escala de 1 a, no máximo, até 6 dias, ou ao redor de entre 1 e 6 dias, menor até que uma semana. Então, conforme o aplicativo vai captando, né, você vai tendo os registros de negócios, no caso de boi gordo, ou de vaca, ou de novilha, esses negócios vão entrando com um determinado preço, com uma determinada escala de abate, o dia de abate desse animal, uma determinada região, e o aplicativo vai soltando isso de forma nesse termômetro. Então, nos indica claramente, é só você bater o olho lá no termômetro, lá nesse mapa, dentro do aplicativo, que você nota que todos os estados estão na situação vermelha, crítica, ou seja, de no máximo 6 dias de escala, menos de uma semana. Então, batendo nessa tecla que você me perguntou, hoje a oferta realmente vem dando um baile aí na indústria gigante, né? Não tem oferta, não tem carcaça, não tem o boi pronto aí para atender todas as indústrias que estão precisando comprar. Então tá colocando uma pressão extra aí no boi, colocando pressão de alta aí na arroba Brasil afora. E qual que é a referência que você trabalha hoje, Caio? Para dentro do estado de São Paulo, boi comum R$ 225, boi China R$ 230, entre 30 dias, 5 dias à vista e 7 dias. E aí vai depender da indústria que você vai estar ofertando. Muito bem. Esse mercado enxuto, essa oferta restrita, ela tende a mudar? Tem alguma perspectiva, pelo menos no curto prazo, de aparecimento aí de oferta ou não, Caio? Alexandre, a curto prazo, digamos assim, 20 dias, para dentro do mês de agosto, a gente não está acreditando muito, não. Não, né? Acho que talvez no final de agosto já tenha um pouco de saída de boi de confinamento, sim. Mas a gente acha que essa oferta de boi pronto de confinamento vai começar a melhorar, a ter um fluxo um pouco mais contínuo dentro de setembro e outubro. Por que a gente fala isso? Que a gente tem um contato gigantesco com quem faz confinamento, quem tem boitel, e os boitéis aqui na região, pelo menos para dentro do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás, estão todos muito cheios. Fazia anos que a gente não via a situação desses boitéis tão cheios assim, e a gente está tendo realmente uma entrada de boi para confinar muito grande. Essa entrada, esse fluxo de entrega de boi para confinamento faz uns 30, 40 dias, então quer dizer, indica que essa oferta vai começar a aparecer com um pouco mais de volume, mais constância entre setembro e outubro, isso para animais de coxo. Indicando também que talvez agora para agosto essa oferta ainda fique bem acanhada mesmo, se a gente for direcionar isso para animais de coxo. Mas olhando então mais lá para frente, nesse período que você citou, a partir de setembro, é uma oferta com potencial de mexer com o mercado, Caio, de pressionar a cotação? Alexandre, a saída de boi de coxo, ela sempre tem, assim, o boi de coxo é igual laranja madura, né? Não tem como se contornar ele ficar, por exemplo, mais 40 dias dentro de um confinamento. Então ele vai dando aquela janela de entre 15, 10 e 7 dias aí, para ele inteirar 100 dias, ou passado um pouco mais de 100 dias, você tem realmente uma situação que incomoda o pecuarista, o dono do boi, que no geral ele tá vendo que o animal dele está parando de ganhar peso.
Então, a gente acha que pode sim aparecer um pouco de oferta. Agora, quanto à pressão para recuo de preço, eu acho que pode ser que tenha uma estabilidade de preço. Agora, pensar em recuo, eu estou achando que esse ano vamos passar meio que sem recuo. Pode ser que entre setembro e outubro o boi estabilize em algum determinado preço, ao redor de algum determinado preço, porque eu acho que a pressão extra ela não vai vir por conta dessa falta de boi de pasto, né? A gente deve passar aí por uma falta de animal de pasto. Então, se essa oferta vier muito grande, ela vai vir exclusivamente para o lado de confinamento, e eu acho que o confinamento sozinho não sustenta uma demanda, não sustenta a demanda atual que nós estamos tendo, né? Muito bem. Então, vamos olhar para a demanda, então. Primeiro, vamos falar da exportação, Caio. Se imaginou, quando o dólar saísse ali daquele patamar próximo dos 6, caísse para mais próximo dos 5, que poderia haver uma perda de competitividade da carne brasileira. Mas pelos resultados, pelo menos até agora, que a gente tem das exportações, isso ainda não aconteceu, né? Não, ainda não. O Brasil vem batendo recorde. Provavelmente esse mês a gente deva bater mais um recorde de exportação em termos de volume. Então o dólar nesse patamar aí de 5,20 até de 5, ele ajuda muito a indústria exportadora, né? E tanto é que o resultado das exportações estão sendo estrondosas, né? Então isso aí tem salvado muito essa cadeia, de modo geral, tem salvado todo mundo aí que faz esse tipo de exportação. No A entanto, desculpa. No entanto, você estava me falando que tem aí né, comparando o dólar de 6 com o dólar de 5, teve uma perda de renda. Mas também tem uma forte renegociação aí dos preços por parte da China. Estão conseguindo renegociar esses preços, a que patamar de preços, e isso tira a rentabilidade do frigorífico nesse momento, Caio? Tira, com certeza tira a rentabilidade do frigorífico, porque a gente tinha dólar acima de 5,50 por um período curto, mas você tinha uma carcaça aí, você tinha uma tonelada sendo exportada acima de US$ 5.000. Então, o que a gente tem hoje no ambiente de quem está exportando é uma tonelada ao redor de 4.300 sendo exportada. Isso é uma carcaça, isso é um boi casado, então a gente precisa fazer a conta da transformação PA traseiro e dianteiro para chegar nessa mais ou menos 4.300 toneladas sendo exportada. Só que se a gente for fazer uma conta muito simples, a conta do boi casado a US$ 4.300 a tonelada, descontando tudo que tem que ser descontado, vai nos equivalar, vai nos dar um animal, um boi, uma equivalência, uma equivalência arroba ao redor de 213, 214, 215. E a gente sabe que hoje a indústria que faz a exportação está comprando um boi aí pagando até R$ 230 à vista quando ele enquadra o mercado da China. E aí muita gente pergunta, qual é a mágica? A mágica é que a própria indústria que faz essa exportação aprendeu a trabalhar nesse novo ambiente de baixa oferta, quer dizer, não tem o boi, então o ambiente está sempre mais caro, a matéria-prima sempre mais cara, o dólar recua um pouco, então ele perde um pouco de competitividade quando ele transforma isso para a nossa moeda nacional, e perdeu também um pouco de valor nessa arroba que estava sendo, nesse quilo, nessa tonelada que estava sendo negociada. Então a indústria passa atualmente por um processo de mudança. O que paga mais para ser exportado no mercado da China? O traseiro. Quanto que paga num traseiro? Num traseiro a gente vai exportar $5.500 a $1.000 a tonelada. Ok, quanto que equivale se fosse o boi casado a 5.500? Aí equivale um boi de 280, R$ 277 a arroba. Então a indústria ela não está com muita folga, mas ela tem condição de trabalhar esses cortes. Ela trabalha alguns cortes e põe nesse mercado que paga mais, desossa alguns outros cortes, dianteiro, talvez costela, e direciona para um mercado aqui, para o mercado interno, que é um mercado também que está pagando muito bem, porque você tem uma baixa oferta de animal aqui. Então, se você tem uma baixa oferta de animal, você tem uma baixa oferta dentro do atacado. Então, lei da oferta e da procura, você faz o atacado subir. Então, acaba dando uma competitividade de modo geral. Fica muito melhor para quem exporta, é óbvio que ele tem essa condição de manusear e manobrar os cortes, né, e direcionar da forma que ele bem entende,
mas não é um mercado que está com muita sobra para esse pessoal que está exportando, não. Quer dizer, já teve com muito mais sobra, né? Para ter uma receita aí, precisa fazer muita ginástica, então. Nós tivemos agora recentemente os balanços das indústrias frigoríficas aí que têm ações abertas na Bolsa e foram excelentes balanços, só que a gente precisa lembrar que esses balanços são do primeiro e segundo trimestre, né? Tudo isso que está acontecendo, essa briga nova com a China, começou dentro de julho. Então, para a gente ter o efeito, para a gente ver o efeito real realmente dessa nova briga com a China, provavelmente nós temos que passar por mais 3 meses para a gente ver o relatório e ver o balanço dessas indústrias, que provavelmente vai vir só final de agosto, né? Ô Caio, esse cenário que você colocou aí para gente, de alguma forma justifica esses momentos de encurtamento do preço do boi China em relação ao boi comum que a gente tem visto nos últimos dias? Justamente, eu acho que sim. O primeiro a abrir a alta é sempre o boi China. São sempre as indústrias que estão habilitadas para a China. Justamente porque as indústrias habilitadas para a China têm a condição de manobrar essa carne, né? Traseiro vendeu bem, vendeu. Então fecha um pacotão de traseiro, desossa, coloca o resto dentro do mercado interno. Mas aí você vai tirando carne, você vai tirando a boa carne ou vai tirando uma quantidade imensa de carne para o mercado externo e vai direcionando isso. Vai deixando o mercado interno cada vez menos ofertado. O mercado interno cada vez menos ofertado, sobe o atacado e aí dá fôlego para essa pequena indústria ou média ou que não está fazendo esse mercado de exportação, deixa fôlego para a indústria correr atrás do boi. Como o boi China precifica 5, 6, até 10 reais acima do mercado interno, essa diferença acaba se estreitando, porque as escalas vão se mantendo muito curtas, e a indústria precisa rodar, e aí o pequenininho sai na frente comprando, porque já tem uma carne vendida um pouco mais cara, e aí sai comprando para direcionar para o mercado interno. Né? Então, na verdade, não é o boi China que está perdendo, é o boi comum que está ganhando em função da maior disputa que está havendo no mercado interno pelo pouco de boi que tem disponível, pouca carne que tem disponível, então. Eu acho que sim, eu acho que todos estão ganhando, todos estão ganhando. Nós estamos hoje, nesse boi hoje de R$ 230, foi o auge, por exemplo, do preço de boi do ano passado. Sim. Existiram negócios de 240, o aplicativo chegou a pintar até um negócio de R$ 250, chegou a efetivar um negócio de R$ 250, se eu não me engano, meio de novembro do ano passado. A gente falou disso aqui, inclusive, né, Caio? Mas foram negócios muito pontuais que a gente pode até chamar que foi na espuma do leite, né? Não é o leite realmente, não tá realmente na média. Que eu me lembre, o ano passado, esse bom preço foi o boi de R$ 230. Foi quando uma determinada indústria muito grande foi dormir pagando 210 e abriu no outro dia pagando R$ 230 para poder pôr um pouco de boi para dentro da escala. Então isso está acontecendo agora de novo. Então quer dizer, você me pergunta, então é o boi China que está puxando essa alta? Sim, também, mas eu acho que o principal motivo da alta mesmo é a falta de boi. Tá. Agora, aí mercado interno, alguma coisa que justifique aí uma mudança, alguma sinalização de mudança? Você está observando alguma diferença aí? Não, as mudanças que a gente vê no mercado interno são mudanças sazonais com a entrada ou do seguro-desemprego ou com a entrada do salário que acontece nesse período. Então, essa semana é uma semana onde a indústria precisa comprar para pôr para a próxima semana, porque a próxima semana é uma semana que sai muito pedido de carne. Então, você vê que a última semana e as 2 primeiras semanas de virada de mês são sempre 2 semanas muito movimentadas, aí 2 semanas e meia, muito movimentada em termos do atacado. A gente viu recentemente o atacado ganhar quase R$1. A gente tinha um atacado de R$13 e uns quebradinhos na sexta-feira passada, e ontem o atacado passou de R$14 e hoje tudo indica que vai encostar perto dos 15. Então, quer dizer, é o aquecimento sazonal que a gente vê mesmo, mas tem muito a ver com a entrada de salário, com o público vindo consumir, né, com o público vindo gastar com a entrada do salário. Muito bem. Agora, Caio, esse valor dos 230, como você bem colocou aí, já é o valor
do pico do final do ano passado. E a gente sabe que, geralmente, o último trimestre tem uma tendência de demanda maior, tanto de exportação quanto de mercado interno, enfim, que é a questão do consumo das festas de final de ano. Podemos, no último trimestre, ter preços recordes? Ô, Alexandre, eu acho que se fosse um ano normal, sim. O duro desse ano é que é um ano com pandemia. A gente não sabe uma situação, por exemplo, que vai estar a Europa, que vai estar a Ásia. Não dá para É saber. difícil, né? Volta lockdown, você não volta, tá tudo tão incerto. Apesar do lockdown aqui dentro do Brasil, recentemente citando aí o balanço aí da Ambev, a venda de cerveja caiu 1,5%. Então, quer dizer, o pessoal não está indo num restaurante, mas está bebendo em casa. Isso aconteceu com carne, então, mas não é um ambiente normal. Então é muito difícil a gente colocar uma expectativa muito melhor para o segundo semestre. Está muito difícil, muito difícil, muito difícil por conta dessa pandemia, da gente não saber quando que isso vai acabar de fato, né? Mas quando você coloca que os confinamentos em São Paulo estão cheios, é uma perspectiva, então, de cenário bom lá para frente. Mesmo que o mercado futuro ainda não esteja indicando isso, certo? O mercado futuro, fazendo uma correlação agora para o mercado, por exemplo, para outubro, o outubro hoje vale 223 e nós estamos saindo da tela o July a 225. Então, nós temos R$ 5 a mais sendo validados no vencimento atual, quer dizer, o mercado à vista, para o mercado de outubro. Então, essa expectativa ou esse anseio ou já esses levantamentos de confinamento já indicam que vão ter mais animais lá para sair nessas janelas entre setembro e outubro. Tanto é que o vencimento de setembro e outubro estão mais barato do que os vencimentos atuais. Agora, se isso aí vai ser real ou não, a gente não dá para saber. Eu bato na tecla sempre da carcaça pronta. Ela vindo de confinamento ou de pasto, independe. Eu acho que o número de carcaça pronta para 2020 ela é muito pequena. Então, é um ano de pressão na arroba para cima, né? Muito bem. Bom, vamos aguardar para ver então o que vai acontecer, principalmente no último trimestre. Está todo mundo muito ansioso para saber se vamos ter recorde de preços para arroba aí ou não. E se de repente aí o mercado, a demanda, né, tanto internacional quanto de mercado interno, se elas realmente se confirmam positivas diante de um cenário de oferta curta que a gente tem ao longo de todo o ano. Meu caro, muito obrigado pela sua participação e lembrando que o aplicativo AgroBrasil está lá nas lojas virtuais para quem quiser participar, certo? É isso aí. Quem quiser ficar bem informado, a ferramenta chama-se AgroBrasil com Z no final. Agora que essa nova ferramenta aí, que é essa ferramenta do termômetro de escala, é muito simples, é muito fácil da gente olhar tendência, né, e absorver uma tendência de alta ou de baixa, pressão de alta ou pressão de baixa. Legal. Muito bom. Grande abraço para você, Caio. Até a próxima. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos, conversando com a gente, analisando o mercado do boi, contando um pouquinho dos bastidores mesmo, né, das negociações com a arroba. Vamos aos preços no mercado futuro. Você acompanha comigo na tela agora. Agosto subindo, R$ 225,50, alta de 0,33%. Setembro, R$ 223 também com alta de 0,16%. Outubro cai pouquinho, 0,02%, mas negociado a R$ 223,20. E o novembro, R$ 223,20. Também a mesma cotação do outubro, 0,27% de queda. Indicador CPEA fechou a R$ 227 com alta de 0,18%. Esse indicador é o do fechamento do dia de ontem. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na sequência, tem Tempo e Dinheiro com João Batista Olívia aqui no Notícias Agrícolas.